E hoje tem alerta também, porque é celebrado o Dia do Motorista. Uma boa oportunidade para a gente aqui falar sobre o comportamento de alguns condutores. O Raul está às margens da BR-277, a gente mostrava agora há pouco imagem ao vivo da rodovia. É horário de rush, né? Pico. E aí o povo está circulando para lá e para cá. O movimento sabemos que é muito grande. Todo cuidado é sempre necessário, mas a gente quer saber aqui da Polícia Rodoviária Federal como tem sido o comportamento dos motoristas nesses últimos tempos. Quais são os números, qual é a preocupação da Polícia Rodoviária nas nossas rodovias também, Raul. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Valdinei, muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham e nada melhor do que a gente falar do Dia do Motorista nesse horário, tá? Como você bem destacou, é o horário de rush, o pessoal voltando para casa, horário de pico, nós estamos às margens da rodovia BR-277, já mostramos o intenso movimento neste momento e é preocupante realmente essa situação, essa fala, enfim, essa conversa em relação ao Dia do Motorista. A gente pode tirar até mesmo como base, né, Valdinei, este último final de semana com índices bastante negativos sobre acidentes, principalmente acidentes com vítimas fatais. Mas nós estamos aqui com o inspetor da PRF, Ricardo Salgueiro, justamente para falar sobre isso. Salgueiro, a primeira pergunta, qual que é a conclusão da Polícia Rodoviária Federal? Como é que é o comportamento dos motoristas hoje? Boa noite. Boa noite, Valdinei, boa noite a todos. A conclusão, o sentimento é muito ruim, né? Mais de 90% dos acidentes são provocados pelas condutas humanas, atitudes extremamente estúpidas, às vezes provocam acidentes, tragédias que marcam a vida de famílias para o resto da vida. Nós podemos analisar o último fim de semana aqui para a região oeste, uma tragédia com 4, que depois subiu para 5 pessoas mortas, 11 feridas na região de Marechal Cândido Rondon. Nós tivemos 3 mortes só aqui na delegacia PRF de Cascavel durante o fim de semana. E isso retrata bem aquilo que a gente visualiza no dia a dia. E muitas pessoas ainda, infelizmente, dizem que os órgãos de trânsito só estão preocupados com multa, mas na verdade o que os agentes e as autoridades de trânsito fazem é relatar, botar no sistema eletrônico aquilo que eles visualizam. Não é possível que hoje um condutor alegue o desconhecimento da norma para colocar a sua vida e a vida das demais pessoas em risco. Não é possível, no nível de evolução da sociedade, as pessoas ainda não utilizarem o cinto de segurança, alegando ou duvidando da capacidade que o dispositivo tem de preservar a vida e reduzir as lesões. Não é possível ainda que as pessoas não se conscientizaram que álcool e direção não combinam. A soma de tudo isso, desses comportamentos, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, são responsáveis pela grande maioria das mortes que acontecem nas rodovias federais, não só aqui da região oeste, de todo o Brasil. Agora, essa semana, nós estamos comemorando o Dia do Motorista, especialmente o motorista profissional. Para esses, a gente tem uma atenção ainda maior. Esses muitas vezes estão na estrada, nas redes sociais, nós vemos muitas pessoas idolatrando, elevando esses motoristas à condição de heróis, mas no dia a dia o que nós vemos não é isso. No dia a dia o que nós vemos em geral por parte da população é desrespeito por quem passa às vezes a maior parte do tempo atrás de um volante, transportando as riquezas deste país, desrespeito em relação a eles, às vezes no sentido de generalizar condutas perigosas. Quem entre nós aí, eu chamo o Valdinei para essa reflexão, quem nunca ouviu alguém com aquele comentáriozinho: ah, esses motoristas de caminhão são complicados? Quem nunca ouviu isso? E eu que trabalho com a fiscalização de trânsito, com a gestão do trânsito, sei muito bem que a grande maioria dos motoristas, dos estradeiros, são pessoas corretas e obedecem à sinalização e às regras de circulação e conduta. Infelizmente, como em toda profissão, é uma minoria que descumpre e acaba jogando na sarjeta o nome de uma categoria inteira de homens e agora mulheres honradas, porque as mulheres também estão ocupando esse espaço nas estradas brasileiras. E se a gente for tirar um raio-x da condição desses motoristas, muitas vezes quando nós vamos olhar o transporte no Brasil, o transporte rodoviário, nós analisamos só a condição da frota.
Quando a gente vai analisar a condição desses motoristas, a gente vê que uma luz amarela está acesa. No último sábado, a PRF participou de forma conjunta com Transitar e SESC Senat de uma ação voltada à saúde do caminhoneiro. E é assustador, Valdinei, a quantidade de motoristas que tem sobrepeso, que tem aquela velha barriga de chope, a gente brinca, a pressão 14, 15 estourando e ele ainda teimando que não tem problema de pressão. A grande maioria deles não tem uma rotina adequada para se alimentar adequadamente. A grande maioria deles não tem no seu dia a dia o hábito, às vezes até em razão das exigências da estrada, de praticar esportes. Então, a qualidade de vida de quem está na estrada hoje é muito ruim, é preocupante e isso acende um alerta para todas as autoridades do Brasil. Ricardo Salgueiro junto com a gente. Obrigado, Ricardo, pela participação. Inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Importante reflexão até mesmo, né, Valdinei, em relação a estes motoristas que colocam, né, à disposição a vida praticamente, porque ficam longe de casa por dias, enfim, e vale realmente essa reflexão de não somente cuidar no trânsito, mas também da própria saúde, da vida e tudo mais. E serve aquela orientação também, né, Valdinei? Quando for pegar a estrada, redobre a atenção, redobre o cuidado, saia de casa e volte com aquela ideia de que quando você sair, sempre tem alguém esperando você em casa. Então, respeito às regras de trânsito são sempre muito fundamentais, Valdinei. Depois disso tudo que o Salgueiro trouxe pra gente, fica até difícil e não é o objetivo aqui pensar num outro discurso, né? Senão aplaudir, concordar com tudo o que ele apontou aí, todos os apontamentos feitos pelo Salgueiro, que vive a rotina do caminhoneiro, desse profissional das estradas, que a gente sabe que, infelizmente, não é valorizado, que não tem condições dignas de trabalhar. Sabemos da carga horária intensa, a gente sabe de todos os compromissos, da celeridade do trabalho deles, dos riscos e, mesmo assim, infelizmente, a gente não tem nada a oferecer para esses motoristas profissionais, como o Salgueiro bem lembrou aqui, fazendo uma defesa muito justa a esses profissionais que muitas vezes têm o seu trabalho árduo manchado por uma pequena parcela daqueles motoristas irresponsáveis. Mas o que fica aqui é, uma chamada de atenção muito justa e necessária para as condições de conforto, de tranquilidade, de dignidade, de saúde, de qualidade de vida para esses que passam a vida inteira dentro de uma cabine. Obrigado, Raul, obrigado o Salgueiro, então, por falar com a gente e fazer com que a nossa comunidade, a partir desse discurso que tem um tom também de desabafo, né, possa passar a admirar e cobrar que algo seja feito também para melhorar as condições de quem trafega aí pelas nossas estradas como profissional. Obrigado, meninos. Depois a gente volta. Agora 6 horas e 22 minutos e ainda falando sobre isso, já que o assunto, Dia do Motorista, presta atenção nos dados que nós vamos trazer agora. Aqui no Paraná, 38% dos motoristas são mulheres, segundo dados divulgados pelo Sinatran. Aqui em Cascavel, são mais de 77 mil habilitadas. E dados da Transitar apontam que dos motoristas envolvidos em acidentes registrados aqui neste ano em Cascavel, apenas 24% foram com mulheres. Desses acidentes, 24% foram provocadas por mulheres que estavam ao volante. Será que por serem mais cautelosas, mais cuidadosas? É o que a gente vai mostrar agora para você nessa reportagem. Elas estão por todos os lados, tomando conta do trânsito das cidades. Mas ainda assim não chega a 50%, o número de motoristas habilitadas no Paraná. Elas correspondem a 38% dos condutores no estado e, proporcionalmente, a quantidade de acidentes com elas também é menor, apenas 24%. As mulheres, elas têm sempre menos de 30% de envolvimento em sinistros, elas não veem, a gente não tem registro de óbito de condutoras no trânsito, assim, elas se envolvem enquanto passageiras, elas se envolvem enquanto pedestres, mas não enquanto condutoras, porque elas são mais cuidadosas realmente. A Josiane é motoentregadora há 12 anos e, por incrível que pareça, ao chegar em alguns locais, precisa lidar com o preconceito,
por ser uma mulher que está levando a encomenda em uma moto. Tem muitas pessoas que te respeitam, mas tem aquelas que desrespeitam. Então acaba tendo um balanço, né? Mas eu tiro de letra já. O risco do trânsito é grande, principalmente para quem está em cima de duas rodas. Apesar das piadas de falta de habilidade, elas são mais cuidadosas. O povo está sem atenção no trânsito. Eles não prestam atenção. Então, quem está em cima de uma moto, você tem que cuidar de você e de quem está à sua volta também. Então, é perigoso. Pode parecer uma manobra bem simples, todo mundo faz no dia a dia. Mas vocês sabiam que nós mulheres, ao estacionar, ao fazer uma baliza, acabamos sempre sendo julgadas por aqueles homens machistas que dizem que lugar de mulher não é atrás do volante. Independente de quem está dirigindo, é preciso responsabilidade. Mais atenção, muito mais atenção que os homens. Presta atenção no que faz. Tem mais atenção que a gente, com certeza. Principalmente a minha esposa é uma boa motorista. Tá aí, então a essas motoristas todo o nosso reconhecimento aqui também. Eu aproveito para agradecer a Tati, que é caminhoneira, tá sempre ligada aqui na programação da RIC, tá na boleia sempre, mas quando está de folga, tá ligada aqui na nossa programação. E ela também representando as nossas milhares de mulheres motoristas aqui de Cascavel e da região.